Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, bem-vindo mais uma vez ao canal Dentro do Católico. O Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, continuidade do Evangelho, por incrível que pareça, tirado de São Lucas, capítulo 17, versos do 11 ao versículo 19, cura dos 10 leprosos. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver nitidamente Jesus mostrando que a cura, a libertação, a salvação, ela se dá no caminho, no trajeto, no caminhar para Deus. Então, tem alguns pontos do Evangelho que hoje eu queria trazer. Talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo do que os 3, 4 minutos, 5 minutos que eu faço, mas eu queria trazer alguns detalhes aqui, porque isso aqui traz para nós uma grande formação para o nosso crescimento espiritual. Veja, caminhando para Jerusalém, então Jesus estava também caminhando para Jerusalém. Jerusalém representa a cidade santa. Então aqui Jerusalém representa também o céu, Jesus, que veio a este mundo, veio do céu para cá, vai caminhando para a Jerusalém. E aqui representa também a Jerusalém do alto, a nossa mãe, aquela que é liberta, como diz São Paulo na carta aos Gálatas. Então, caminhando para Jerusalém, Jesus atravessa a Samaria e a Galileia. Então Jesus atravessa a Samaria. A Samaria era considerada lugar hostil, lugar que os judeus não consideravam como apropriado para um judeu estar. Então essa Samaria aqui representa para nós esse mundo. Então nós estamos caminhando para Jerusalém, subindo para Jerusalém, ou seja, para o alto, para a Jerusalém celeste. E a Samaria, ou seja, esse mundo aqui, não é propício para nós, não cabe para nós. Nós não somos desse mundo. O apóstolo São Paulo vai dizer que nós não somos desse mundo. Nós temos aqui uma moradia temporária, um edifício temporário que será uma tenda temporária que será desmontada para ser montada num edifício espiritual que está no céu, que foi construído pelo próprio Deus. Então, ao entrar numa aldeia, vamos lá, versículo 12. Ao entrar numa aldeia, saíram ao seu encontro 10 leprosos que pararam a certa distância. Então veja, saíram ao encontro de Jesus 10 leprosos que pararam a uma certa distância. Ou seja, esses 10 leprosos representam todos nós e cada um de nós, que tentamos até chegar perto de Jesus, mas infelizmente não conseguimos chegar perto de Jesus porque somos pecadores, somos pessoas impuras, somos pessoas que não têm condição de ir até Jesus. Só que veja, Jesus vai dizer, respondendo ao pedido deles, porque Jesus, nós não podemos ir até Jesus, mas quando nós clamamos a Jesus, e aqui eu estou falando numa perspectiva teológica, nós não podemos alcançar a nossa salvação, ou seja, ir e nos salvar. Jesus diz, quem poderá dar alguma coisa em resgate da sua própria vida? Ninguém. Então nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Nós não conseguimos chegar até a salvação por nós mesmos, pelas nossas próprias forças. Jesus diz em São João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Mas nós podemos clamar. Pedi e receberei, batei e vos será aberto, buscai, procurai e acharei. E aí os leprosos faz isso que nós devemos fazer. Veja, e levantando a voz, disseram, Jesus, Senhor, tem piedade de nós. Nós podemos clamar. O mundo clama por Jesus, conscientemente e também inconscientemente. Como assim, Denis? Como é que o mundo clama por Jesus consciente e inconsciente? Veja, no Egito, a palavra de Deus vai dizer que o clamor do povo de Deus chegou até os ouvidos de Deus. Mas lá não fala do povo, antes de Moisés entrar no Egito para libertar o povo, não fala do povo orando a Deus. Fala apenas do sofrimento que o povo estava passando. E o sofrimento era tão grande, mas tão grande, que esse sofrimento chega aos ouvidos de Deus. Porque o Senhor, Ele se compadece do nosso sofrimento. Ele se compadece da nossa dor. Então, esses 10 leprosos representam toda a humanidade que sofre. Então, voluntariamente,
ou seja, livremente se clama ao Senhor, ou, infelizmente, até mesmo quem não crê, clama ao Senhor por meio do seu sofrimento, das suas angústias, das suas dores, né? E aqui vai dizer, e levantando a voz disseram, Jesus, Senhor, tem piedade de nós. Então eles reconhecem Jesus como Senhor, reconhecem que o nome de Jesus é um nome que salva, e por isso eles dizem, tem piedade de nós, ou seja, reconhecem a sua fraqueza, reconhecem a sua miséria, reconhecem a necessidade de serem curados e salvos por alguém que pode fazê-lo. E nós muitas vezes não queremos reconhecer isso. E aí, ao vê-los, disse-lhes, né? Então Jesus, ao ver aqueles homens clamando por misericórdia, disse-lhes, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Porque Jesus simplesmente não curou aqueles homens? Porque Jesus simplesmente não perdoou o pecado daqueles homens? Porque Jesus simplesmente não disse, olha, vem cá que eu vou colocar a mão sobre vocês e essa lepra vai ser tirada? A gente poderia lembrar aqui de Naamã. Naamã é dito que quando ele encontra Eliseu, Eliseu vai dizer, olha, vai te banhar no rio. E Naamã vai dizer assim, eu pensei que aquele homem ia colocar as mãos sobre mim, ia orar, quem sabe até em línguas. Aqui eu estou, vamos dizer assim, dando uma configuração, né, para que fique mais interessante. Mas Naamã queria que Eliseu tocasse nele, fizesse uma cura, invocasse o nome de Deus e ele fosse curado. E de repente os servos de Naamã vão dizer, Senhor, se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, tu não faria? Mas o que é ir mergulhar 7 vezes no rio? E assim Naamã faz, obedece a palavra do profeta, do homem de Deus, e Naamã vai e é curado. E não somente curado, Naamã se converte. Naamã era um sírio, Naamã adorava um deus chamado Ramon, E Naamã vai dizer, olha, deixa eu levar um pouco de terra, porque eu quero lá, em cima dessa terra, fazer um altar e a partir de agora sacrificar unicamente, exclusivamente ao Deus de Israel. Então Naamã escuta a voz do profeta, do homem de Deus. E aqui Jesus diz a mesma coisa, olha, vai até o sacerdote. É como que Jesus estivesse dizendo assim, você quer ser curado? Vá à igreja. Você quer ser liberto? Vá à igreja. Você quer ser perdoado? Vá à igreja. Vá ao sacerdote. E alguém pode dizer, não, mas o sacerdote não tem poder para perdoar pecado. São João capítulo 20. São João capítulo 20. Você vai ver lá no versículo 19. Jesus soprou sobre o Espírito Santo, soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e disse, assim como o Pai me enviou. E o Pai enviou Jesus para quê? Para perdoar os pecados e salvar. Assim também eu vos envio. Para quê? Para perdoar os pecados e para salvar. E aí Jesus envia os apóstolos dizendo, os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados de quem vocês retiverem serão retidos. O livro de São Mateus, no capítulo 9 de São Mateus, versículos do 1 ao 8, lá no versículo 8 de São Mateus, depois que Jesus perdoa os pecados daquele paralítico, algumas pessoas vão dizer, quem é ele? Só Deus é capaz de perdoar pecados, isso é blasfêmia. Aí vai dizer lá, e o povo glorificava, veja, São Mateus capítulo 9, versículo 8, e o povo glorificava a Deus por ter dado tal poder aos homens. Tal poder de quê? De perdoar pecado. Por isso Jesus diz, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Os sacerdotes aqui representam a igreja. Os sacerdotes aqui representam a autoridade de Jesus constituída e dada à igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Eis que eu te dou a chave do reino dos céus. O que tu ligar na terra, será ligado no céu. O que tu desligar na terra, será desligado nos céus. E aqui Jesus diz àqueles leprosos, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto iam, vejam, obedeceram, assim como Naamã obedeceu a voz do profeta e foi ao rio. Naamã ainda chegou a mergulhar no rio. Aqui, ainda a palavra de Jesus é muito mais profética, muito mais poderosa, muito mais salvífica do que a palavra do profeta Eliseu, que fala em nome de Deus, sim, mas a palavra de Jesus, ou melhor, Jesus é a própria palavra de Deus que se fez carne e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós, São João capítulo 1, versículo 14. Então a palavra de Deus diz a esses 10 leprosos, vão à igreja, vão aos sacerdotes, apresentai-vos aos sacerdotes. E aqui eles vão e enquanto iam caminhando, ficaram curados. Um deles
vendo-se curado, voltou glorificando a Deus e em voz alta. Então, todos que vão à igreja serão curados. Todos. Alguns reconhecem a cura por causa da eficácia dos sacramentos, principalmente os sacramentos de cura, os sacramentos da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. A eficácia dos sacramentos não está no ministro que está ali administrando o sacramento, mas no próprio sacramento, porque o sacramento é instituído por Jesus, é um sinal visível, sensível e eficaz que produz a graça em nós. E aí a eficácia dos sacramentos cura. E eles, quando se aproximaram de Jesus, se aproximaram da igreja, se aproximaram dos sacerdotes, se aproximaram da cura, foram curados ao longo do caminho. Você vai caminhando e você vai sendo curado. Pregação, ouvir homilia, ir para a missa, receber o sacramento da confissão, receber o sacramento da Eucaristia, receber, se preciso, o sacramento da unção dos enfermos, receber o sacramento da crisma. E é um caminho de santidade, um caminho de santificação, um caminho de salvação que nós vamos recebendo de Deus e da igreja. E aqui Jesus vai dizer, eles vendo, isso, ele volta glorificando a Deus em voz alta e caiu de bruço ou de joelhos aos pés de Jesus, dando-lhe graças, com certeza agradecendo, obrigado Senhor pela cura. Era um samaritano, veja, era um samaritano, para deixar claro que não é simplesmente aquele santinho, que está dentro da igreja que será salvo, mas todos que estão no mundo, se ouvirem a voz de Jesus, se ouvirem as palavras de Jesus, se obedecerem às palavras de Jesus, se colocarem a serviço da palavra de Jesus. E isso só pode ser feito aonde? Na igreja. Ide ao sacerdote, ide à igreja. Fora da igreja não há salvação. Se forem até a igreja, obedecerem às palavras de Jesus, receberão cura. Essa lepra representa muito mais do que uma doença na pele, no corpo. Essa lepra representa todo o pecado, toda a nojeira, a imundície do pecado que muitas vezes nós estamos metidos. Mas quando nós vamos ao sacerdote, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós recebemos os sacramentos administrados pelos ministros ordenados da igreja, nós recebemos cura da nossa lepra espiritual, do nosso pecado. E aí chegamos até Jesus e glorificamos a Jesus. Mas Jesus vai se espantar, porque muitos são curados, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Muitos são curados, mas muitos reconhecem aquele que os curou. E ele volta glorificando a Jesus, glorificando a Deus, melhor dizendo, e caindo aos pés de Jesus e dando-lhes graças. E Jesus vai dizer, e São Lucas vai revelar que e era ele um samaritano, do qual os judeus não esperavam muita coisa. Talvez você não espere muita coisa do seu vizinho, do seu filho, da sua filha, do seu irmão, mas é exatamente ele que muitas vezes, e às vezes até mais vezes do que você, reconhece as graças, as curas, a salvação que Jesus realiza na vida dele. Jesus tomou a palavra e disse: não foram curados os 10? Onde estão os outros 9? Então, existe muita gente dentro da igreja. Muitas pessoas dentro da igreja recebem cura. Só que as pessoas, aqui, esses 10 leprosos representam toda a humanidade. Esse um que voltou para agradecer representa a minoria que permanece diante de Deus e reconhece a grandeza de Deus depois que recebe uma graça de Deus. Esses outros 10 representam a grande maioria que vai à igreja, que recebe os benefícios de Deus, que recebe as graças de Deus, mas que depois vai embora e nem se lembra de agradecer a Deus. Por quê? Porque não buscava Deus, mas buscava os favores de Deus. E aqui está a diferença, meus irmãos. Aqui está a grande diferença. Aqueles que buscam os favores de Deus não permanecerão com Jesus, não permanecerão diante de Jesus,
porque não buscavam Jesus, mas buscavam os milagres de Jesus. E quando recebe um milagre, vai embora. É por isso que tem muitos católicos que só se lembram de Jesus na data de um santo que ele é devoto. Por exemplo, aqui no Recife, muita gente só se lembra de Jesus no dia 8 de dezembro, que está se aproximando. Dia em que nós celebramos Nossa Senhora da Conceição. E muitos vão lá fazer promessas, subir de joelhos. Não estou dizendo que isso é errado. Mas muitos vão fazer promessas, subir de joelhos, subir deitado aquele morro para agradecer uma graça. Ou pedir a graça. Aqueles que vão agradecer, louvado seja Deus, mesmo que façam isso de 8 em 8 anos. Ou melhor, a cada um ano, né? A cada vez, uma vez ao ano. Mas ainda assim ainda vai agradecer. E muitos que vão e depois nem agradecem. Ou seja, pessoas que querem os benefícios de Deus, mas não querem Deus. Pessoas que querem os benefícios de Jesus, mas não querem Jesus. E Jesus pergunta, Jesus tomou a palavra e disse, não foram curados os 10? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E lhe disse, levanta-te, vai, tua fé te salvou. Somente aqueles que recebem os favores de Deus, principalmente o maior de todos os favores, a salvação, e que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e volta até Jesus e permanece com Jesus, vai poder ouvir de Jesus, levanta-te, levanta-te do teu pecado, levanta-te da tua vida velha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Ou seja, aquele que creu em Jesus, que tomou Jesus como Senhor da sua vida, será salvo. Por isso, meus amados irmãos, esse evangelho de hoje, ele tem muito poder para nós. Ele tem poder salvífico. Ele tem poder. O evangelho, São Paulo vai dizer que o evangelho é poder de Deus para nós. E esse evangelho de hoje, ele tem o poder de salvar. Mas que nós sejamos aqueles que estão no meio da minoria, aqueles que voltam a Jesus e permanecem com Jesus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.